Olá, alma desperta. Hoje desejo conversar com você de forma ainda mais íntima, como quem compartilha algo sagrado que não pode mais ser silenciado. Talvez você já tenha vivido isso. Acordar com o coração apertado, uma tristeza que não tem nome, um peso emocional que não parece seu. Você olha ao redor, nada aconteceu, mas algo dentro de você parece ter atravessado uma batalha invisível. Se isso já aconteceu com você, saiba que não está só. E mais do que isso, talvez esse sentimento seja o eco de uma missão noturna cumprida, da qual sua consciência desperta não se lembra, mas sua alma jamais esqueceu. Nesse episódio, vamos explorar o que Dolores Cannon chamou de missões invisíveis da alma, ações de auxílio espiritual que realizamos enquanto nossos corpos dormem. E o mais intrigante, faremos isso através de relatos de pessoas comuns, que em regressões profundas descobriram que ajudavam espíritos perdidos, conduziam almas ao outro lado e até enfrentavam zonas densas para trazer luz onde ela havia se apagado. É um tema delicado, mas também libertador, porque talvez, ao entender que você atua além do visível, comece a acolher com mais compaixão o que sente ao acordar. E quem sabe, descubra que a dor que carrega não é fraqueza. É memória espiritual de coragem. Respire comigo. Sinta. Você pode escolher acreditar ou não, mas essa é a história que me foi revelada. A informação que você ouvirá agora não foi retirada de livros, nem inventada por mentes criativas. Ela foi revelada nos bastidores silenciosos da alma, durante sessões profundas de hipnose conduzidas por Dolores Cannon, e também por terapeutas que aplicaram sua técnica ao redor do mundo. Imagine por um momento uma pessoa comum, uma professora primária, um bancário, uma avó de 70 anos, deitando-se em um divã, olhos fechados, corpo relaxado, e aos poucos, sua voz começa a mudar, sua respiração se altera, e então, através dela, começa a falar uma parte oculta, a consciência multidimensional, que observa a vida de fora do tempo. Durante décadas de sessões, Dolores ouviu centenas de relatos semelhantes, vindos de pessoas que jamais se conheceram, mas que descreviam, com detalhes impressionantemente próximos, cenas ocorridas durante o sono. Nesses relatos, seus corpos estavam adormecidos, mas suas almas atuavam em outras dimensões como verdadeiros agentes de luz. Algumas dessas pessoas descreveram, por exemplo, que ao dormir, eram convocadas para ajudar espíritos recém-desencarnados que se encontravam perdidos, presos entre mundos, desorientados, ainda apegados à matéria ou traumatizados por sua partida. Outras contaram que cruzavam portais dimensionais e eram levadas até lugares onde a dor era tão intensa que os guias mais elevados não podiam atuar diretamente. Era necessário que uma alma humana, que já tivesse passado pela experiência da dor encarnada, se apresentasse para auxiliar. Essas almas humanas encarnadas, como você e eu, eram treinadas durante vidas inteiras para essas missões, e muitas delas, mesmo sem saber, continuam atuando durante o sono. Dolores ficou impressionada com a recorrência desses relatos. Pessoas em diferentes partes do mundo, com histórias de vida distintas, entravam em transe profundo e descreviam o mesmo tipo de experiência. Eu estava numa espécie de cidade cinza. Havia muitas pessoas ali. Elas não sabiam que haviam morrido. Eu os ajudava a lembrar quem eram. Eu os conduzia até uma luz. Depois voltava, muito cansado, mas com a sensação de dever cumprido. Outros falavam de encontros com consciências familiares, almas de entes queridos que ainda não haviam feito a travessia completa, e a missão da noite era ajudá-los a deixar a densidade da Terra. Essas revelações trouxeram à tona um entendimento novo. O sono não é apenas um momento de repouso ou aprendizado. Para algumas almas, é hora de agir, e esse agir muitas vezes deixa marcas. Quantas vezes você já acordou em estado de exaustão emocional sem razão aparente? Quantas vezes sentiu um choro preso no peito, uma angústia súbita, uma vontade de se isolar do mundo? Segundo Dolores e outros hipnoterapeutas, isso pode ser um sintoma do que chamamos de efeito empático reverso, quando a alma, ao interagir com consciências densas durante a noite, absorve parte da dor alheia em seu campo vibracional. Essas impressões energéticas não são vistas por aparelhos médicos, mas seus efeitos são reais. Tristeza inexplicável, peso nos ombros, sensação de vazio ou inquietação ao acordar. E ao compreender isso, muitos pacientes deixaram de se julgar e passaram a se acolher com compaixão, porque o que sentiam não era fraqueza emocional,
era eco de uma missão espiritual silenciosa. Esses relatos transformaram para sempre a maneira como Dolores Cannon via o sono humano, e talvez possam transformar a forma como você enxerga o seu próprio cansaço. Tudo começa no silêncio da madrugada. Enquanto o corpo adormece, a alma começa a ouvir um chamado. Não é um som comum, é um pulso vibracional, um sinal emitido por planos sutis que sabem exatamente quem está pronto para atender. Segundo Dolores Cannon, muitas almas que hoje caminham na Terra já atuaram, em outras encarnações, como curadoras, condutoras de almas, guias de passagem ou auxiliares em planos de transição. E esse compromisso não desaparece ao nascer no plano físico. Ele apenas fica adormecido até ser novamente ativado. O chamado vem durante o sono porque é quando a alma está livre da densidade do corpo, do ego, das distrações do mundo externo. Ela se solta, atravessa o véu da matéria e começa a cumprir aquilo que foi treinada para fazer: trazer luz onde há escuridão. Em muitos relatos de regressão, essas almas descrevem o momento da chegada. Não estão em lugares belos ou harmoniosos como nas zonas de cura que vimos anteriormente. Não há jardins etéricos nem música suave. Ao contrário, o cenário é de penumbra, silêncio sufocante, muitas vezes uma sensação de confusão ou dor pairando no ar. Essas são as chamadas zonas densas da alma, regiões vibracionais ocupadas por consciências desencarnadas que não fizeram a passagem completa. Espíritos que, por medo, apego, raiva ou trauma, ficaram presos entre planos. Perderam a referência de tempo, esqueceram quem eram e muitas vezes nem sabem que morreram. É aí que as almas em missão noturna atuam. Elas não chegam com armas, chegam com frequência. A presença de uma alma encarnada vibrando luz é como um farol que se acende no meio da névoa. Algumas dessas consciências densas, ao perceberem essa luz, se aproximam instintivamente, buscando calor, direção, lembrança. A missão, então, é escutar, acalmar, relembrar. Muitas dessas almas perdidas não precisam de explicações teológicas ou dogmas. Precisam apenas lembrar que são luz, que estão seguras, que podem atravessar. E isso, surpreendentemente, é algo que você pode estar fazendo há anos, enquanto dorme. Algumas missões não ocorrem em zonas densas, mas sim em espaços de reconexão emocional e kármica. A alma, ao sair do corpo, pode ser levada a encontrar espíritos que têm laços profundos com ela. Parentes desencarnados, parceiros de outras vidas, até seres que ainda vão cruzar seu caminho nesta existência. Esses encontros são sagrados. Neles, acertos vibracionais acontecem. Perdões silenciosos são trocados. Promessas são realinhadas. E, em alguns casos, almas se despedem com serenidade após anos de dor não resolvida no plano físico. Há relatos tocantes de pessoas que, durante o sono, abraçavam seus pais falecidos, conversavam com filhos perdidos ou ajudavam entes queridos a se libertar de memórias traumáticas. E, ao acordarem, embora não lembrassem do encontro, sentiam uma paz estranha, uma leveza inexplicável. Essas não são alucinações, são memórias da alma. Uma das descobertas mais relevantes feitas através das regressões é o que chamamos de efeito empático reverso. Quando a alma retorna ao corpo após uma missão noturna, principalmente se atuou em planos densos ou em campos de dor profunda, ela carrega impressões energéticas dessas interações. Essas impressões se fixam temporariamente no campo áurico da pessoa, gerando sensações como tristeza sem motivo, vontade de chorar logo ao acordar, cansaço físico mesmo após muitas horas de sono, vazio emocional, irritação ou confusão mental pela manhã. Dolores Cannon observou que esses sintomas não eram psicológicos, mas resíduos energéticos de missões realizadas durante o sono. E ao compreenderem isso, seus pacientes passaram a se acolher mais e, sobretudo, a se preparar para dormir de forma diferente. Alguns passaram a usar cristais ao lado da cama. Outros faziam preces ou afirmações antes de adormecer, pedindo para limpar o campo, após qualquer missão que ocorresse durante a noite. Essa preparação, por mais simbólica que pareça, fortalece a consciência da alma em relação ao que está realizando. E com o tempo, muitas dessas pessoas passaram a despertar com mais clareza, mais lucidez e até memórias fragmentadas das missões noturnas. A jornada não termina ao amanhecer. Muitas vezes, a alma retorna ao corpo ainda processando o que vivenciou. E isso pode influenciar diretamente o estado emocional do dia seguinte.
Dolores Cannon observou que quanto mais consciente a pessoa se torna dessas missões, mais rapidamente ela é capaz de reintegrar sua energia original. É como se, ao reconhecer o que fez, pudesse transmutar as densidades absorvidas em luz, em serviço, em sabedoria. Por isso, muitos passaram a criar pequenos rituais ao acordar, respirar profundamente, agradecer silenciosamente pela missão cumprida, pedir clareza e proteção para o dia, registrar sensações ou imagens que surgem logo ao despertar. Esses gestos simples criam uma ponte entre os mundos e, pouco a pouco, restauram a memória espiritual do que somos capazes de fazer, mesmo enquanto dormimos. Você já se perguntou por que esse tipo de conhecimento, de que a alma pode atuar como guia, curadora ou resgatadora durante o sono, nunca foi ensinado em escolas, igrejas ou nos meios científicos? A razão não é falta de evidência, é silenciamento. Durante séculos, as culturas antigas compreendiam o sono como um estado sagrado. No Egito, os sacerdotes ensinavam que, ao dormir, o espírito entrava nos salões de Ma'at, câmaras etéricas onde o ser era instruído, purificado ou incumbido de tarefas espirituais. Entre os essênios, havia rituais específicos antes de dormir, pois sabiam que aquela noite poderia envolver missões além da Terra. Mas esse saber foi ocultado com o tempo. Com o advento das religiões monoteístas institucionalizadas, sobretudo a partir do Império Romano, o foco espiritual foi deslocado para o exterior. A figura de um deus distante, as regras impostas por clérigos, os rituais feitos apenas em templos. A conexão direta da alma com os planos sutis foi progressivamente suprimida. Uma alma que age livremente durante o sono, que atua como canal entre os mundos, não precisa de intercessores. Ela se torna soberana, consciente, impossível de manipular, e isso sempre foi visto como uma ameaça pelos sistemas de poder. Durante o Concílio de Constantinopla, no século VI, a doutrina da reencarnação foi oficialmente abolida do cristianismo. Isso também enterrou junto o entendimento de que a alma continua sua jornada mesmo fora da vida corporal, e, portanto, que ela poderia atuar entre mundos durante os sonhos. Ao mesmo tempo, com o avanço da ciência moderna, o sono foi reduzido a um evento bioquímico. Ondas cerebrais, ciclos REM, descarga hormonal, tudo isso é real, mas é só a superfície. A medicina nunca estudou o que a alma faz enquanto o cérebro repousa. Mesmo diante de milhares de relatos de experiências fora do corpo, sonhos lúcidos e encontros noturnos com entes falecidos, a ciência preferiu classificar isso como delírio, fantasia ou manifestação do subconsciente. A alma foi novamente empurrada para o plano da metáfora. Mas Dolores Cannon, junto a muitos terapeutas que seguiram seu trabalho, provou que não se trata de metáfora. Se trata de memória espiritual. E ao longo de suas regressões ficou claro: milhares de pessoas realizam missões invisíveis todas as noites, guiando almas, limpando campos energéticos, resgatando fragmentos, restaurando harmonia em planos sutis. Elas voltam exaustas, emocionalmente carregadas, às vezes até fisicamente doentes. E o mundo diz: deve ser ansiedade. O que nos foi negado não foi só o conhecimento, foi a legitimidade de nossas sensações mais profundas. Negaram a nossa exaustão sagrada. Negaram a nossa lucidez intuitiva. Negaram o papel silencioso que muitos de nós já cumprimos sem saber. Por amor, por missão, por contrato de alma. Ao compreender isso, as peças começam a se encaixar. O peso que você carrega pela manhã pode sim ser fruto de algo que você escolheu fazer antes mesmo de nascer. E talvez seja a hora de recuperar essa memória. Talvez, depois de tudo o que ouviu até aqui, algo dentro de você esteja em silêncio. Mas não por falta de palavras, e sim porque uma memória antiga foi tocada. Aquela parte sua que já caminhou por entre mundos, que já guiou almas através de portais invisíveis, que já se sentou ao lado de seres em dor profunda e apenas ficou em presença, em luz, em compaixão, talvez tenha, agora, sido chamada a lembrar. Essa é a beleza da verdade espiritual. Ela não precisa ser acreditada. Ela precisa apenas ser reconhecida. O que Dolores Cannon e tantos outros pesquisadores nos mostraram é que o sono é mais do que repouso. Para algumas almas, é missão. Para outras, é serviço. Para todas, é oportunidade. E se você acorda com o peito apertado, com emoções que parecem não pertencer a você, com um cansaço que nenhum descanso resolve,
Talvez seja porque sua alma está atuando em silêncio, em planos que o mundo ainda não vê. Você não está quebrado. Você não está fraco. Você está cumprindo acordos antigos, ajudando almas a atravessar portais, limpando campos energéticos que beneficiam muito além da sua própria vida. E talvez esteja fazendo isso há anos, sem saber. A partir de hoje, você pode escolher continuar nesse trabalho em silêncio, ou pode começar a despertar para ele. E despertar, nesse caso, não significa forçar lembranças ou exigir respostas. Significa apenas reconhecer-se como alma ativa, consciente, em missão. Você pode, todas as noites, antes de dormir, dizer: se eu tiver uma missão esta noite, que eu a cumpra com amor, proteção e sabedoria. E que ao retornar, minha alma saiba como integrar tudo com leveza. Essa simples intenção muda tudo. Você deixa de se sentir vítima do que sente e passa a se ver como guardião de luz em planos invisíveis. Acordar cansado, triste, sensível, não será mais um problema, será um sinal. E com o tempo, aprenderá a escutar esses sinais, a purificar seu campo, a recuperar sua energia com consciência. É isso o que significa voltar à lucidez da alma. Não é lembrar de cada missão, é lembrar que você é um ser em missão. E isso por si só muda tudo. Se você sentiu essa mensagem como uma semente plantada em seu coração, saiba que ela já estava aí. Só esperava o momento certo para germinar. Continue se ouvindo. Continue se acolhendo. E, sobretudo, continue caminhando entre os mundos, desperto ou adormecido, com a consciência de que sua alma está fazendo mais do que jamais imaginou. Mesmo que você esteja ouvindo esse vídeo em outro tempo, em outro ano, em outro ciclo, essa verdade é eterna, porque a missão da alma não obedece calendários, ela obedece ao chamado do amor. Até a próxima travessia. E que sua noite seja também sua luz.